Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos devocionais em Salmos, esclarecendo que a gente já não está mais trazendo ou fazendo a postagem na segunda-feira e na quinta-feira, agora apenas na quinta-feira. Nós estamos retomando as atividades presenciais na igreja e dessa forma nós temos reduzido então a quantidade de conteúdo pela internet. Mas continuaremos com esses devocionais, pelo menos nas quintas-feiras, dando sequência então no livro de Salmos. E hoje nós veremos o Salmo 14. E peço que você abra então a sua Bíblia no Salmo 14, para que a gente possa fazer a leitura dele. De imediato, já posso adiantar-lhe, ou se você já abriu, já pode olhar na sua Bíblia, que é um Salmo de Davi. Um Salmo de Davi também que foi deixado sob a responsabilidade do diretor de música, do músico Mor, e nós não temos, mais uma vez, informações que possam nos indicar quando que Davi escreveu esse salmo. Mas é um salmo bastante interessante porque ele se encaixa em qualquer momento da história humana, pois ele trata dos incrédulos, dos insensatos, daqueles que a Bíblia chama de tolos, porque eles ignoram a presença de Deus, a existência de Deus, e se acham então muito inteligentes por causa disso. E nós vamos ver então Davi, o salmista, tratando dessa questão, expondo então como esses homens são e qual é a realidade que eles irão enfrentar futuramente. Uma outra descrição que nós encontramos na Bíblia sobre esse tipo de pessoa se encontra em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 28, nós vemos ali o apóstolo Paulo tratando então dos insensatos, dos incrédulos, daqueles que são ateus, mas são ateus porque eles deliberadamente rejeitam ao Senhor. Até porque, lá no próprio carta aos Romanos, nos esclarece que Deus já se mostrou, se revelou por meio da própria natureza. E também nós encontramos isso no livro de Salmos, nós veremos futuramente, Salmo 19, por exemplo, onde Deus fala que a própria natureza revela a sua existência. E revelando a sua existência, o correto seria o ser humano buscar por esse Deus que criou todas as coisas. E buscando então a Deus, Deus se revelaria a esse homem. Mas os incrédulos se dispõem em seu coração justamente o contrário. Não admitirem a existência de Deus e voltarem seus olhos para si mesmo e exaltarem o próprio ser humano, e muitos deles inclusive exaltarem, fazerem outros tipos de ídolos, como astros e talvez os próprios animais, até animais. Vamos fazer a leitura então do Salmo 14. Salmo 14, a corrupção do homem, Salmo de Davi, para o músico Mor. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Não terão conhecimentos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Esse é o Salmo 14, então escrito por Davi. Um salmo que, se eu tivesse que colocar um título nele, se fosse da minha alçada fazer isso, eu colocaria inteligente, mas insensato. Quando se deliberadamente ignora a Deus.
Então, nós precisamos compreender, primeiramente, que inteligência não é sinônimo de conhecimento, e muito menos de sabedoria ou de sensatez. Então, se você conhece alguém inteligente ou muito inteligente, isso não quer dizer que essa pessoa tenha sensatez, bom juízo, bom discernimento. Isso não quer dizer que essa pessoa também seja sábia, são coisas distintas. Eu posso e costumo inclusive esclarecer isso em pregações que tratam de assuntos semelhantes, dizendo que conhecimento é simplesmente a capacidade do ser humano de adquirir conhecimento, de adquirir informação. Então, existem pessoas que têm uma capacidade imensa de absorver informações e reter essas informações. Então ela lembra de livros, às vezes, que ela leu, de detalhes, de filmes que assistiu, de casos que ocorreram, porque ela conseguiu, então, absorver várias informações e reter essas informações com ela. Tem pessoas que assistem uma aula e retêm todas as informações daquela aula. Agora, isso não quer dizer que ela seja sábia, porque a sabedoria ela vai além do ter conhecimento. Não depende de quanto conhecimento a pessoa tenha, mas de como se utilizar esse conhecimento. E aí que vem a inteligência. A inteligência é a capacidade de concatenar conhecimentos, formular novas questões, encontrar respostas para essas questões, e isso é inteligência. Então esse raciocínio é inteligência. O que também não significa que possa se fazer um bom juízo, porque o juízo depende de algo mais, de parâmetros. Então você precisa ter padrões para que você possa avaliar conforme esses padrões. Então uma pessoa pode ser inteligente, e todo ser humano é inteligente, ele possui uma inteligência, algum grau de inteligência. Todo ser humano consegue reter determinada quantidade de informação, alguns mais, outros menos, mas todos retêm uma quantidade de informação. E sabedoria, eles conseguem usar a sua inteligência, trabalhar essas informações e conseguir resultados. Umas pessoas são mais sábias do que outras, mas sabedoria verdadeiramente diante da palavra do Senhor é aquela pessoa que consegue usar a sua inteligência, o seu conhecimento, mas com bom siso, com bom juízo, ou seja, avaliando essa situação de acordo com bons padrões, com bons pesos e medidas, e tomando então decisões, agindo, chegando a conclusões segundo esses padrões. Não padrões humanos, não padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. Dessa forma, a pessoa sensata é aquela que não decide conforme o seu juízo, mas ela decide conforme o juízo de Deus, conforme os parâmetros e os padrões de Deus. Então eu junto o conhecimento, eu raciocino sobre esse conhecimento, eu formulo uma decisão, um resultado, mas eu comparo esse resultado e essa decisão segundo o padrão de Deus. E aí eu tomo a decisão final, eu chego à conclusão final, não segundo as minhas tradições, segundo as minhas vontades, segundo os meus desejos. Isso não é sensatez, isso não é um bom juízo para o ser humano em sua vida. Sabemos que Deus tem aquilo que é melhor para nós, e é nele que nós encontramos então todos os pesos necessários para essa balança. Nós não encontramos nos nossos desejos. Se nós usarmos os nossos desejos como juízo, nós iremos fazer muita bobagem, né? E é isso que muitos fazem, infelizmente. Quando eu olho para esse salmo, então, eu posso dividi-lo em duas partes, bem claramente, né? E é isso que eu quero fazer com os irmãos hoje, né? O primeiro primeira divisão do versículo 1 ao versículo 4. E depois uma segunda divisão do versículo 5 ao versículo 7. Vamos ver então o que o salmista fala sobre essa pessoa insensata, sobre esses que não usam o juízo de Deus, mas usam o seu próprio juízo. Não usam o senso, a análise, a avaliação do Senhor, o padrão de Deus, mas usam o padrão humano, usam os seus próprios padrões
para que possam raciocinar e chegar às suas decisões, aos seus julgamentos, aos seus juízos. Aliás, nós vivemos um momento especial em que homens que tratam justamente de julgamentos, nos parece que têm agido muito mais por vaidade, têm agido muito mais por orgulho, por egoísmo e tomado decisões inadequadas, né? fora de medida, fora de peso. Justamente por quê? Porque não se entregaram ao Senhor, porque não buscam no Senhor a justiça, mas buscam a sua própria justiça. E nisso se revelam, então, homens tolos, homens insensatos. Vamos ver, então. Primeiro versículo, ele nos traz a mostra de que essas pessoas, esses incrédulos, diz o versículo 1, disse o néscio no seu coração, não existe Deus. Veja que é uma ação deliberada, ele falando para si próprio. Se ele está falando para ele, é porque existe uma convicção mais interior de que existe Deus. Mas daí, ele raciocina segundo o seu próprio juízo, segundo a sua vaidade, seu orgulho, seus desejos, e ele insiste em dizer para si mesmo até, não existe Deus. Né? Então disse o néscio no seu coração, no seu íntimo, não existe Deus. Não creio que aqui ele está tratando de um raciocínio em que ele chegou nessa conclusão de forma sincera, mas, volto a dizer, completamente impregnada pelo seu egoísmo, pela sua vaidade. Para ele, se ele admitir que existe um Deus, ele precisa obedecer a esse Deus. Então, para ele não obedecer a Deus, mas fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, ele prefere então negar a existência de Deus e falar, peraí, eu decido o meu próprio destino. E isso revela a sua ignorância, a sua tolice, revela o quanto ele é insensato. Não há nesses homens, nem mesmo quando eles acham que estão agindo de forma correta ou de forma boa, não há como serem boas as suas obras. Até porque mesmo que eles façam bem para alguém, ainda assim, para eles mesmos não traz benefício algum, porque a ação deles foi motivada por razões nada genuínas, nada corretas diante de Deus. Normalmente essas razões que motivaram uma ação para fazer bem para alguém, ela está eivada, ela está viciada por alguma concupiscência interior desse ser humano. Versículo 2 diz também, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então veja que eles possuem inteligência, eles possuem conhecimento, eles têm entendimento terreno, mas não compreendem as coisas espirituais, porque não buscam conhecer a Deus. Só se conhece as coisas espirituais, e quando eu falo de coisas espirituais, são as coisas eternas, são aquelas que não são passageiras, só que são verdadeiramente as mais importantes. Só se compreende, se entende as coisas espirituais aqueles que buscam a Deus. Se não fazem isso, não compreendem as coisas espirituais. Aliás, existe um texto também do apóstolo Paulo, que é 1 Coríntios, que nós, ao olharmos 1 Coríntios 2, nós encontramos, então, no capítulo 2, o versículo 14, dizendo que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e é assim que esses homens tratam as coisas de Deus, como loucura, e não podem realmente entendê-las. Quer dizer, não deve causar admiração nenhuma em nós um incrédulo não compreender as coisas espirituais. Isso é a regra. E não podem entendê-las, porque elas se discernem como espiritualmente. Então, como que um incrédulo vai entender coisas espirituais se ele não busca Deus? Ele não vai entender nunca, né? Então a gente tem que, quando for falar de Bíblia com aquele que não é cristão, a gente tem que tomar cuidado. Ele precisa ouvir o Evangelho. Normalmente o não cristão vem até nós buscando satisfazer curiosidades ou tentar pegar o cristão em alguma armadilha, que é o que faziam com Jesus também, e nós não devemos cair nessa armadilha. Não ficar discutindo Bíblia com essas pessoas, mas pregando o Evangelho a elas. Toda vez que nos buscarem com alguma dúvida, nós voltamos então e falamos de que são pecadores e necessitam aceitar Jesus Cristo, que é o único meio de salvação providenciado por Deus. Então,
veio incrédulo falar com você, evangelho nele. É isso que você tem que fazer. E não ficar debatendo Bíblia, porque ele não entende coisas espirituais. Para ele é loucura. Ele só está tentando te pegar em alguma armadilha. O versículo 3 nos diz também que esses homens, eles se desviaram, mas se desviaram juntamente e se fizeram imundos. Ou seja, eles não agem solitariamente, mas eles estão nessa empreitada, em grupo, em conjunto. Todos eles agem, concordam com a forma que eles agem, se associam para fazer o mal, e é assim que eles trabalham e vivem. Então, eles não estranham a maldade, pelo contrário, eles se juntam para fazer a maldade, eles se juntam para negar a Deus, eles se juntam para zombar de Deus. E isso, volto a dizer, para nós também não deveria ser algo que nos surpreende, porque a Bíblia nos diz isso, Davi está nos falando isso aqui. Então nós temos conhecimento disso. Quando olhamos para o mundo, a gente não vai ter a ilusão de que o mundo vai tratar bem os cristãos, ou vai exaltar a Deus, vai reconhecer a Deus. Não, incrédulo não faz isso. Incrédulo é insensato, incrédulo é tolo, incrédulo não tem compreensão das coisas espirituais. Incrédulo precisa de salvação. Versículo 4 diz ainda que eles não terão conhecimentos que praticam iniquidade. Não adianta que aqueles que fazem o mal, eles não vão ter conhecimento, porque eles estão envolvidos com essa iniquidade, com essa maldade. Eles chegam ao ponto de maltratar o povo de Deus, e fazem isso, e a expressão de Davi aqui é bem interessante, porque ele diz o seguinte: os quais comem o meu pão como se comesse, comem o meu povo como se comessem pão. Ou seja, esses iníquos, esses incrédulos, esses insensatos, eles fazem mal para o meu povo como se estivesse comendo um pedaço de pão, como se fosse algo trivial, como se fosse algo comum. Não, eles estão fazendo mal para o meu povo. E Deus então fala isso desses incrédulos e diz ainda: e não invocam o Senhor, não oram ao Senhor, talvez não se arrependam diante de Deus das maldades que fazem. Quer dizer, olha quanto que eles estão cegos, como eles são ignorantes com relação a isso. E aí encerra-se então essa primeira parte, descrevendo, que esses homens, essas mulheres, negam deliberadamente Deus. Eles negam, volto a falar para você, leia Romanos, capítulo 1, de 18 a 28, também vai ser bem esclarecedor. Eles negam a Deus conscientemente, sendo que até mesmo a natureza revela a existência de Deus para que eles buscassem ao Senhor. E quanto mais eles negam, mais ignorantes ficam, mais duros ficam, e mais difícil então de terem real entendimento e conhecimento de quem é Deus. Eles se afastam, cada vez mais ficam distantes. A segunda parte, que vai do versículo 5 ao versículo 7, Deus, assim como deliberadamente esses homens negam a Deus, Deus deliberadamente se fará presente diante deles. Então veja o versículo 5. Veja que no 4 Deus questiona como que esses homens podem maltratar o seu povo como se comessem um pedaço de pão, como se fosse algo comum. E Deus está falando dessa forma, o quanto de desconhecimento que eles têm da existência de Deus. E quando chega no versículo 5 ele diz: ali se acharam em grande pavor. Ali, creio eu, é quando eles vão para atacar o povo de Deus. Quando o insensato vai atacar um cristão, quando o incrédulo vai atacar um cristão, em algum momento dessa situação, Deus se mostra presente naquela situação. Porque diz o versículo 5, Deus está na geração dos justos. E se a geração desses justos é atacada, Deus está ali. E quando isso acontece, então, eles são tomados de grande pavor, de grande medo, de desespero, porque eles estão atacando aqueles que pertencem ao Senhor. Os incrédulos, versículo 6,
eles envergonham, ou seja, eles se alegram de causar frustração nos planos dos necessitados, dos pobres. Veja o tamanho da maldade, né? Então, eles veem no necessitado e causar aflição ao necessitado, frustrar os planos do necessitado, envergonhá-lo. Isso traz prazer aos incrédulos. Mas veja que quando eles fazem isso, não podemos esquecer que o Senhor ainda é o refúgio deles. Veja o versículo 6. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Então aqui nos dá a entender, por um lado, de que eles envergonham os pobres porque eles creem em Deus e eles ignoram a Deus, eles zombam de Deus. E por outro lado, em algumas versões nos dá a entender aqui que apesar deles envergonharem os conselhos, frustrarem os conselhos dos pobres, Deus ainda é refúgio deles. A realidade é que tanto essas pessoas gostam de causar aflição aos necessitados, gostam de causar aflição aos cristãos, e a outra verdade é que Deus continua sendo o refúgio dessas pessoas, ou o nosso refúgio. E o versículo 7 é uma avaliação, uma conclusão de Davi diante da vida desses homens, diante da vida do que eles fazem. E aí ele chega no versículo 7 e diz: se de Sião tiver vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Ele está consciente de que a salvação vem de Sião e veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, o julgamento vem de Sião e virá por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Davi está firmado em Deus e nas suas promessas. E de Deus ele recebe então a revelação, o entendimento, o esclarecimento de que esses homens um dia terão de pagar o preço por sua maldade. E o preço será cobrado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. De lá veio a redenção, de lá virá também a salvação e a libertação com relação à condenação dessas pessoas. Davi já tinha certeza disso. Ele ainda não tinha visto, mas Davi um dia verá. Mas você vai falar para mim: Davi morreu, mas ele ressuscitará em Cristo Jesus e enxergará essa justiça do Senhor, e certamente junto conosco louvará a Deus por isso. Todos nós estaremos presentes e veremos esse julgamento do Senhor Jesus sobre os maus. Nada passará impune. O sábio, o sensato, é aquele cujo juízo de sua vida não é o próprio juízo, mas é o juízo de Deus baseado na sua palavra. Então guarde isso. Quem não é insensato, aquele que crê em Deus, não busca o seu próprio juízo, mas ele busca o juízo do Senhor revelado em sua palavra. Que Deus o abençoe e até quinta-feira que vem com o Salmo 15. Uma boa noite, um bom descanso.